Olá, amigos do Cine Poeira. Está começando mais uma edição do nosso programa querido. E no programa de hoje, Lutar ou Morrer, Fist of Legend, produção de 1994, dirigida por Gordon Chan e estrelando ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores nomes do cinema de artes marciais, Jet Li. Estou aqui com Ronald Perrone. Fala, rapaziada. E Oswaldo Neto. Olá, amigos. Sempre um prazer. E, rapaziada, eu só queria dizer que foi um imenso prazer rever este filme com suas belas coreografias por Yuen Woo-ping e seus irmãos, estrelando um dos caras mais maneiros da história do cinema, um ator dramaticamente subestimado, marcialmente incomparável, Jet Li, Lutar ou Morrer. Se você aí já passou dos 30 anos, já virou um balzaco, você provavelmente assistia a esse filme com alguma regularidade na Bandeirantes, no Sessão Kickboxer, seja às terças-feiras à noite ou aos domingos à noite. Esse é um filme que, de uma época mágica, em que nós éramos mais jovens e menos preocupações na vida, e a TV aberta ainda estimulava o jovem a ter contato com a violência de maneira coreografada, de uma maneira mais violência alegre, uma violência coreografada, uma violência bonita, uma violência família, enfim. Um período realmente muito mágico da televisão. E eu sei que eu não sou o único que tem essa nostalgia. É aquela violência, né? Quando um dá um soco no outro, sai uma farinha assim da roupa. Na moral, pelo retorno do talco do cinema de pancadaria, só digo isso. Um talco saindo quando o vagabundo toma um pé na cara, não tem preço, bicho. Eu acho que... Às vezes eu volto quando eu tô vendo o UFC, cara. Imagina se o cara lutasse com o corpo coberto de talco, brother. Como é que ia ser muito mais foda do UFC? Oswaldo, você também assistiu esse filme na mesma época que eu, não foi? Sim, com certeza. Eu assisti esse filme e todas as vezes que esse filme passou na Band, eu corria para assistir, né? Na terça-feira. Eu cheguei também a gravar esse filme. Esse é um filme que eu facilmente assisti na minha adolescência, no mínimo umas 5 vezes. No mínimo, assim. Foi esse filme que me fez ir atrás mais dos trabalhos do Jet Li. E também O Mestre Invencível, né? Que é outro clássico dessa época. Que também, spoiler, vai ser um dos nossos programas dessa temporada. Agora, o Ronald Perrone, por outro lado, assistiu esse filme pela primeira vez agora que foi agraciado pela oportunidade de ver Jet Li, na minha opinião, no seu melhor. O que você achou? Conta um pouco sobre isso. O que aconteceu que você nunca viu esse filme, rapaz? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que na minha adolescência eu tinha um pouco de preconceito com o Jet Li. Hoje eu concordo com você que ele era um dos maiores. Ele é um dos maiores, né, de todos os tempos no cinema de artes marciais. Mas na época eu pegava os filmes dele passando na TV e acabava indo assistir outra coisa. Não terminava muito. Eu só fui dar mais valor ao Jet Li já no final dos anos 90, quando eu assisti Máscara Negra. E depois a participação dele no Máquina Mortífera 4. É aí que eu comecei a me atentar pro cinema dele. E mesmo assim, até hoje eu ainda tenho vários gaps, tenho várias falhas aí para preencher o cinema dele, e esse era um deles. Eu acho que vai ser interessante aqui o debate de uma pessoa que acabou de ver pela primeira vez o filme, tá com as primeiras impressões ainda na cabeça, não tem assim, uma intimidade com o filme igual vocês têm, que já assistiram várias vezes ao longo dos anos e tal. Acho que vai ser interessante. Mas assim, as primeiras impressões foram ótimas, obviamente, né? O filme tem um nível de qualidade de artes marciais que é impressionante, fora toda a expectativa que a gente cria em cima de um filme que é uma refilmagem de um clássico do Bruce Lee, né? A gente vai falar sobre isso. Então, assim, eu ainda tô com essas impressões de expectativas quebradas, de cenas de lutas vistas pela primeira vez ainda. Então, assim, é muita coisa ainda para falar. Como uma virgem tocada pela primeira vez, que bonito, cara, na moral. Eu gosto muito disso, queria que inveja de você agora, brother. Nossa, eu não me lembro. Essa sensação era maravilhosa, de ter descoberta. Cara, então, o Máscara Negra foi o primeiro filme do Lee que você viu? Foi. Eu também fui. Eu não sabia que era o Jet Li na época, tá ligado? Ele ainda não era um nome. Eu acho que ele começou a ganhar nome aqui no Brasil, se eu não me engano, pelo menos de forma mais portentosa. Primeiramente com Máquina Mortífera 4, que foi quando eu descobri ele. Aí que eu soube quem era o Jet Li. Ele foi anunciado, lembro no jornal, pá. Ele tá fantástico, assim. Coreografias também do brother Corey Yui, que a gente vai talvez mencionar ele algumas vezes aqui, né? Embora ele não tenha ligação com o Lutar ou Morrer. É de outro Yui, né? O Yui Woo-ping. E você, Oswaldo, também foi Máscara Negra? Você sabe qual foi o primeiro filme que você viu de Jet Li? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito, inclusive, que o primeiro filme que eu vi do Jet Li tenha sido O Templo de Shaolin. Um filme que saiu na época no VHS, assim,
Muito antes do Máquina Mortífera, por exemplo, né? Por incrível que pareça. E o Jet Li já vinha de uma carreira muito forte no cinema de artes marciais, né? Trabalhando com grandes É, diretores, como o Choi Hark. Assim, quem estava atento mas na época já tinha visto muita coisa dele. os filmes do Jet Li começaram realmente a chegar aqui no Brasil depois do Máscara Negra e Máquina Mortífera 4. Que aí que, por exemplo, a China Video, né, que foi uma distribuidora muito querida, né, do espectador, né, do fã de cinema de ação, de artes marciais, começou a lançar vários filmes assim do Jet Li dos anos 90, né, no VHS, né. Filmes como o Máscara da Morte também, que é o Duro de Matar Chinês, da época, dirigido pelo Wong Jing. Tem A Saga de um Herói, tem o Tai Chi. O Fist of Legend, por exemplo, né, o Lutar Morrer, ele saiu pela Abril Video. Né? Não foi um filme que saiu pela China Video, não. Que foi num pacote que ela conseguiu da Golden Harvest. Inclusive, foi ela também que lançou o Mestre Invencível, do Jack Chan. E qualquer texto da época do Máquina Mortífera 4 apontava para isso, né? Eles ressaltavam que aquele rapazinho ali, aquele vilão baixinho ali, que luta pra caralho, tinha uma carreira antes daquilo ali, né? Tava surgindo agora nos Estados Unidos, mas ele já vinha de uma bagagem. E aí, as pessoas que se interessavam mesmo por esse tipo de cinema correram atrás. Com o sucesso dele no filme do Máquina Mortífera 4, ele acabou engrenando uma carreira em Hollywood, e pouco tempo depois ele fez o Romeu Tem Que Morrer, que aí ele foi, acho que aqui no Brasil, que ele foi mais conhecido pelo grande público, foi nesse filme. Esse filme foi um grande hit, embora particularmente não... Eu fui no cinema na época com muita expectativa, porque eu já sabia quem era Jet Li, mas eu admito que não fiquei lá muito impressionado com o que eu vi esse filme. Eu acho que é importante pra caramba na carreira dele, mas tá longe de ser o melhor que ele já fez na vida. Né? Quem já viu, enfim, não sei. Foi um pouco o que aconteceu aqui no Brasil também com o John Woo, né? Depois que teve o Alvo, A Última Ameaça, né? Como a gente já falou aqui em programas anteriores, foi que os filmes dele anteriores começaram a ser lançados de fileirinha em VHS na locadora, né? Inclusive, coisa que o John Woo estava apenas como produtor e produtor executivo, era lançado com o nome assim, Produção de John Woo, na capa, assim, só pra... Eu lembro do filme muito bom, que é aquele Peace Hotel, acho que é Zona de Assassinos, com o Show Fat. Foi um filme que fez muito bem no VHS, aqui no Brasil. E saiu com a grife, assim, produção de John Woo. Ele não era o diretor, mas é um filme que saiu com essa chancela, né? Que é por conta dele que o filme foi lançado no Brasil. E é muito bom. É muito bom esse filme. E também foi através do Máscara Negra, né? E de vários outros filmes, né? Que saíram aqui no Brasil também, que o espectador de ação começou também a conhecer o Tsui Hark, né? Que é outro gigante, que não é tão valorizado aqui no Brasil como o John Woo. E que também trabalhou com o Van Damme, né? Na Colônia e no Golfo Fulminante. Mas vamos voltar aqui ao nosso amigo Jet Li. Esse nome que ele já tem Jet no nome. Se o cara é B10, o cara já tem Jet. O cara não é John, não é Jack, não é Donnie, é Jet. Jet Li, tipo, Lia Jato. Porra, meu irmão. Isso na época, com 12 anos de idade, um cara que foda, um cara é Jet, meu irmão. Foda-se. Cara, a mãe olhou pra criança assim, sacou? Chegou assim, caralho. O meu filho vai ser Jet. Porra, é predestinado, né? Mas eu queria dizer que esse filme, ele, como o Ronald já comentou aqui, ele é uma refilmagem do Fúria do Dragão, do Bruce Lee, o segundo filme que o Bruce Lee fez como astro na China, que é o famoso filme do Bruce Lee contra os japoneses, que tem a luta dele no dojo, que é, se não for a luta mais icônica, tá ali, né, uma das lutas mais icônicas, né? Se bem que o Bruce Lee, basicamente, todas as lutas dele são icônicas, né? Mas ficou ali, né, pelo menos no top 3 de grandes momentos do cinema, nessa cena dos karatecas. E eu acho que é tranquilo dizer que é um daqueles casos em que a refilmagem supera o material original, não é mesmo? Pois é, foi algo que eu, inclusive, conversei quando a gente estava montando a lista dos filmes, né, aqui da terceira temporada do Poeira. E eu falei assim, não, aqui é o caso de uma refilmagem que supera o original. Mas não somente, assim, é porque também, assim, vamos combinar, né, 94 se tinha muito mais recursos já à disposição, né, em termos de efeitos e tudo mais. A fotografia do filme também é lindíssima, né. É um filme que pode ser de 94, né? Ele tem algumas características um pouco mais modernas, mas ele também poderia facilmente ter sido feito nos anos 70, como o Fist of Fury foi feito. E Ronald, diz uma coisa, já que essa foi a primeira vez que você viu o filme, assim, o que você acha dessa comparação? Assim? Como é que foi pra você ver essa história com
Nosso querido Jet, fazendo o Shenzhen. Cara, eu preciso concordar com vocês. Mesmo sendo, assim, para muita gente uma heresia, nossa, né? Superou o filme original, que é um filme do Bruce Lee, e é considerado por muita gente um dos maiores clássicos dele. Embora, para mim, não seja nem... Bruce Lee só tem 4 filmes prontos, né? 100% gravados, né? Para mim não tá nem entre os 2 melhores. Mas eu gosto bastante. Eu gosto dos 4 filmes do Bruce Lee, fora o Jogo da Morte, que ele só filmou 25%, né? Já tinha morrido. Mas aí você chega nos anos 90 com o Yuen Woo-ping coreografando o Jet Li, e fora todos os outros atores que estão maravilhosos. Não tem como comparar. O estilo de luta, de impacto, né, desses caras, para mim já é melhor do que o estilo de luta dos filmes do Bruce Lee, que já é aquela coisa do... Não tem muito um confronto muito coreografado nos filmes do Bruce Lee, né? As lutas dele são mais, em comparação, estáticas, né? Em comparação com esse tipo de filme, um pouco mais estática. E quando ele luta contra muitos personagens ao mesmo tempo, é um golpe e acabou, em cada um. Ele luta contra 100 caras, ele vai dar um golpe em cada um e acabou, é suficiente. E é lindo, é lindo. Eu adoro os filmes do Bruce Lee fazendo isso. Mas quando você pega o Shang-Chi, você pega o Lau Kar-leung, o Corey Yuen, o próprio Choi Harker e vários outros diretores que usaram coreógrafos e sabiam trabalhar mais, elaborar mais as cenas de luta, você percebe que o Bruce Lee não foi o grande astro do cinema de ação, assim, das artes marciais, de forma estética, digamos. Ele teve a iconografia dele, né? Teve a importância dele. Ele apresentou o cinema de artes marciais para o mundo, praticamente. Mas, em termos de luta, de cenas de luta, eu acho outras pessoas muito mais interessantes. É verdade, assim, os filmes do Bruce Lee foram feitos na primeira metade dos anos 70, que era um período que, na verdade, o cinema de artes marciais, como a gente conhece, ainda estava meio que tomando forma. Até poucos anos antes você não tinha filme de luta desarmado, esses filmes que a gente está acostumado e tal, isso não era feito, era um filme de espadachim e coisas assim. Considerado o primeiro filme de artes marciais tradicional, assim, foi um filme chamado Chinese Boxer, com o Jimmy Wang-yu, o astro o mestre da guilhotina voadora. Esse cara foi um puta astro da Shaw e tal, e ele decidiu dirigir esse filme. Que é um filmaço, inclusive, mas assim, você percebe uma coisa, aliás, quando você vai comparar o Bruce Lee, quando você vai ver o primeiro filme dele, se eu não me engano, foi o Dragão Chinês, o The Big Boss, que ele cuidou das coreografias dele. Você teve um outro coreógrafo, que era um veteranaço, que eu não me lembro agora, que é um cara que trabalhou, por exemplo, no Dragon Gate Inn, do King Boo, etc., que era um veteranaço. Quando você compara a cena de luta do Bruce Lee com os outros atores do filme, você percebe uma discrepância. Primeiro, não era assim como a gente... Diferente do que a gente pensa, o cinema de artes marciais chinês ele não era necessariamente formado por pessoas que sabiam artes marciais, ou que cresceram treinando artes marciais. Eram também atores que eram atores e eram treinados ali no estúdio, né, pelos instrutores e coreógrafos e tal. O Jimmy Wang-yu, por exemplo, ele era um astro de polo aquático, que virou astro de cinema. E se você observar, você vê que não luta porra nenhuma. Sabe? Na época ele não dava enganada pra trabalhar, mas não dava porra nenhuma. O Bruce Lee, ele já tinha essa conversação, assim, ele não era um campeão de artes marciais, mas ele é um cara que já tinha um histórico com artes marciais de muitos anos. E ninguém se movia remotamente parecido com ele, assim. Se você pegar qualquer outro filme assim, do mesmo ano, assim, de 71, e vou comparar, tem coisas muito boas ali, sabe? Mas, bicho, o Bruce Lee era animal. E ele também, com relação à coreografia de luta, e como filmar os atores, e como valorizar um golpe, ele foi muito importante pra isso. O Bruce Lee, o que mais praticamente me interessa no Bruce Lee é justamente falar do Bruce Lee como cinema. O ator, coreógrafo, diretor, eventualmente. E é realmente espetacular. Foi um filme que virou o cabeção de todo mundo quando saiu, né? O Fúria do Dragão foi o segundo filme dele. O filme dele já tinha sido um tremendo sucesso. Esse foi mais bem sucedido ainda. É um filme que ganhou remakes. Tem, inclusive, remake com Donnie Yen pra televisão, que ele interpreta o personagem Donnie Yen, que é um declarado apaixonado pelo Bruce Lee. A cena contra os karatecas foi refeita 700 mil vezes ao longo dos anos 70. Era o período que você ainda tinha muito disso dos japoneses maus oprimindo os heróicos chineses, né? Esse tom jingoísta era muito marcante. E, bom, 20 e poucos anos depois, saiu esse filme. Você tem o Yuen Woo-ping, que é um cara que ele já trabalhava também à frente atrás das câmeras. Também ali desde o começo dos anos 70. É um cara que ele acompanhou a evolução do cinema de artes marciais. Foi ele mesmo um revolucionário na maneira de filmar ação, etc. Ele acompanhou todo aquele momento, né, até a chegada do uso das cordas, que nos anos 90, né, o Wire Fu estava em alta, e o Jet Li foi certamente o maior nome desse período disso. Mas uma coisa que se tem aqui no Lutar Morrer, que não tem no
no Fist of Fury, né? A gente pode dizer que o Fist of Fury tem pé no bucho e mão na cara, né? Mas o filme do Bruce Lee não tem murro no sovaco e cinto versus espada. Não, tem o Bruce Lee levantando o japonês pelo rickshaw na mão, no punho, tem ele pendurando o corpo. O Bruce Lee no filme original, ele é quase que um vilão de slasher, assim. Ele é um herói vilão de slasher, assim. O maluco, ele entra no modo assassino dele, matando o japonês. Se tu é japonês, se tu falou, saiu na perto dele, fudeu, assim. O maluco te estraçalha. Foi um filme também que foi muito marcante pela questão, uma questão da autoestima do povo chinês, assim. A cena que ele pega lá aquela placa, né, no dojo do japonês, arrebenta e diz: "We are not sick men of China", né? Nós não somos os doentes da Ásia, sei lá. Da Ásia, isso. Isso foi uma coisa que o povo ficou tipo assim: "É isso aí, filha da puta! Nessa porrada, caralho!" Tipo assim, a galera já comprou ele ali imediatamente. E até porque também é preciso dizer que a China não tinha tantas décadas assim, que a China tinha passado por tudo com os japoneses e tal. A invasão japonesa na China que causou tremendo estrago no país, e ainda era uma parada que acho que talvez até hoje ainda tem um pouco, assim, pelo menos nas gerações mais velhas. Tem um amigo que ele é de Hong Kong, ele me disse que a avó dele até hoje não gosta de japonês. Mas assim, já passando-se, isso estamos falando aqui, dos anos 70, né? Já se passou um pouco mais de tempo quando foi feito o Lutar ou Morrer. E o tom desse filme aqui já é um pouquinho diferente com relação a isso, né? Vocês pensam, o que vocês acham dessa diferença de abordagem com relação a esse conflito e tal? O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, nesse filme aqui, nós temos personagens japoneses que são simpáticos, né? Diferente do outro. Você vê que o ódio pela figura do japonês não é tão forte no personagem do Jet Li em comparação com o do Bruce Lee. Inclusive, ele tem uma ligação romântica ali com uma japonesa que gera um conflito entre os amigos dele, né, entre os parceiros dele lá da academia, da escola de Kung Fu, que não tem no original, né? A coisa lá é mais sangue no olho em relação da visão do protagonista com o japonês. Pois é. Você poderia dar, pra quem por acaso não tá ligado, pode dar uma breve sinopse do Lutar ou Morrer pra rapaziada? Então, pra quem não conhece o filme, esse filme especificamente do Jet Li, o Lutar ou Morrer, pelo menos deve lembrar da trama o conceito básico do Fist of Fury, que é sobre um estudante chinês que está no Japão, né, estudando por lá, e toma conhecimento de que o velho mestre dele morreu, foi assassinado. E ele decide voltar para descobrir o que aconteceu, porque aparentemente em circunstâncias normais ele não teria morrido, já que ele morreu numa luta, né? E aí se descobre toda uma conspiração, né? E o mestre dele foi envenenado e ele decide seguir em frente nas investigações para descobrir quem foram os responsáveis. É basicamente isso, e daí surgem os conflitos, né? Tudo decide numa boa porradaria. Só para completar, vale contextualizar que toda essa história se passa, como a gente já comentou muito sobre esse conflito entre os japoneses e chineses, se passa na época da ocupação japonesa na China, né? Que deve ser por volta ali entre 37 até 44, 45, né? Que foi a segunda ocupação japonesa na China, que foi a mais pesada, né? Que mais gerou estrago. Isso, eles só saíram depois da derrota na Segunda Guerra, né? Mas uma coisa que eu acho bem curiosa, né, inclusive, né, que eu tinha reparado quando eu vi esse filme na época, né, eu já tinha assistido o Fúria do Dragão antes, é que usaram a mesma imagem do mestre, né, que tá lá no altar. É a mesmíssima imagem. É porque é o seguinte, esse cara existiu, o Mestre Huo. O Shenzhen, ele é fictício, mas o Mestre Huo, ele existiu. E, inclusive, o Jet Li viria interpretar o Mestre Huo mais ou menos uma década depois no Fearless, né? Acho que é o Mestre das Armas, que ficou aqui no Brasil, do Rony Yu, não é mesmo? Rony Yu. Jet Li teve a honra de interpretar Lone Mestre em momentos diferentes da carreira, olha só. O Donnie Yen também fez outro filme, né? Ele fez depois da série de TV, não foi? Ele fez A Lenda de Shenzhen, que é o que tá na Netflix, né? Isso mesmo. Que é, como disse alguém no Letterboxd, o melhor filme do Batman que ninguém ainda fez. Vale a pena, é um filme muito divertido. Mas voltando aqui ao nosso amigo Jet e suas peripécias. Bom, uma coisa que eu mencionei rapidamente, o Bruce Lee, uma coisa que ficou muito famosa é pelo fato dele não se prender aos estilos tradicionais chineses, né, na sua abordagem às artes marciais. Assim, ele aprendeu tanto de Wing Chun, chegou a ter um pouco de boxe inglês, e um pouco de karatê e taekwondo, e foi absorvendo essas diferentes técnicas, né, no seu repertório.
Não à toa, né, para além do artes marciais que ele foi, ele influenciou muito a maneira de se treinar artes marciais, desenvolveu seu próprio método, né, o Jeet Kune Do. Eu acho interessante que esse filme, bom, para começar, né, esse espírito anti-japonês dele é bem mais mitigado, né, você não tem esse tom de, tipo, os japoneses são a pior coisa que existe, embora você tenha personagens, os vilões do filme sejam japoneses, nem todo mundo que é filha da puta no filme é japonês, e nem todo japonês é filha da puta. E você tem o próprio personagem, eles incorporaram isso, né? O Chen Zhen, ele tá estudando, ele tá numa universidade japonesa, no começo do filme, e você descobre logo na primeira cena de luta, quando chegam lá um grupo de japoneses querendo expulsar ele de sala, né, por ser um chinês, etc. Você percebe que ele é um cara que já veio de uma escola de artes marciais na China, mas ele utiliza técnicas japonesas de defesa pessoal. Eles incorporaram esse lado do Bruce Lee no Chen Zhen, né? Ele tá tentando evoluir o estilo pessoal dele, aprendendo com japoneses também. Eu achei isso muito foda. Aquela cena da escola, inclusive, pra mim já demonstra o quanto que, tipo, esse filme vai ser especial. O que você achou da cena da escola, da universidade, meu amigo Ronald? Você que viu agora esse filme pela primeira vez. Ali é o cartão de visitas, né, do filme. Porque você percebe que os realizadores não estavam para brincadeira, né? O Jet Li quebra braço, quebra perna, de forma assim explícita, né? A coreografia ali já é maravilhosa. E eu gosto que logo depois já aparece o Kurata, né? Que é o mestre deles. Vai ter um papel importante no filme. Então, assim, você sabe que esse filme é especial lá já pelos primeiros minutos. E quem que você acha que é melhor fazendo Aikido? O Jet Li ou o Steven Seagal? Aí depende, né? Depende da proposta. Às vezes eu prefiro o Steven Seagal, não tem como. E, cara, como o Ronald comentou aqui, esse é um filme especial por vários aspectos mesmo. E logo no começo, depois que ele arrebenta essa rapaziada, a gente encontra ali um velho mestre de artes marciais, vivido pelo veteranaço Yasuaki Kurata, que foi um astro japonês que fez muito sucesso, talvez até mais sucesso, né, até na China do que no Japão, embora tenha feito filme no Japão também, que participou em vários filmes clássicos dos anos 70 de artes marciais. Ele participou, por exemplo, nos anos 70 de um quarto da Shaw Bros, dirigido pelo Lau Kar-leung, protagonizado pelo nosso querido Gordon Liu, que é o Heróis do Oriente, o Heroes of the East, que ele interpreta um mestre japonês de artes marciais, mestre de ninjutsu, que os mestres japoneses, né, vão lá enfrentar desafiam o Wong Fei-hung, vivido pelo Gordon Liu, que é um belo filme do período. Ele trabalhou, por exemplo, também com o Bruce Liang, ou Bruce Leung, enfim, foi um daqueles caras que começou como imitador do Bruce Lee e acabou se ganhando uma carreira mais própria nos anos 70, né, que é o Call Me Dragon, produzido pelo nosso amigo In-Se Yuen, que foi o criador da Seasonal. Eventualmente produziria coisas do nível do Retroceder Nunca Renasce Jamais, Os Irmãos Kickboxer. Nos anos 80 ele participou do Millionaire Express, do Sammo Hung. Ele fez participação também no Twinkle Twinkle Lucky Stars. O Yasuaki Kurata é nada mais, nada menos do que uma lenda. Eu não vi muita coisa. O filme que mais me marcou dele assim, foi o Executioner, com o Sonny Chiba, que é um filmaço. Ele divide a tela com várias figuras muito boas, e ele se destaca. E ele tá também no último filme do John Woo, que não foi muito bem falado, né? Mas eu assisti e achei bom. Tem umas cenas boas. E ele tá bem no filme, embora ele não participe da ação, né? Coisa que nesse filme ele participa, né? Ele tem uma cena fantástica de luta com o Jet Li. Tem, cara. Ele já tava caminhando pros seus 50 anos de idade ali, mas o maluco ainda tava, já dava os seus belos chutes. Assim, obviamente aqui na cena ele é muito dublado, porque aquele ritmo frenético de luta de Hong Kong dos anos 90 já não dava mais pro corpo dele acompanhar. 20 anos trocando porrada com o Sammo Hung, com o Bruce Liang, cobra seu preço no corpo de uma pessoa, afinal de contas. Mas você ainda percebe que o maluco ainda tava, em tremenda forma. E aliás, eu acabei de dizer, cara, ele é um cara que ele ficou muito conhecido por vilões, assim. Se você via ele num filme chinês, invariavelmente ele era vilão. Como todo bom ator asiático, não chinês, num filme de Hong Kong, especialmente no japonês, se você tá escado pro filme, você é vilão. E ele fez isso com muita maestria várias vezes. E aqui ele teve a oportunidade de interpretar pelo contrário, um japonês correto, ético, com uma mentalidade, né, diferente, e que você descobre, inclusive, é o personagem dele que você descobre que era amigo do personagem do mestre Jet Li, que dá pra ele as más notícias, né, que é o que força o retorno dele para a China. E aí, parceiro, Shenzhen, com a sua roupinha de universitário, que era a sua roupinha de estudante japonês, aquele seu cabelinho ali na régua, como? Com aquele flat top ali bonito, que o Arnold Schwarzenegger ia ficar invejoso, decide ver o que tá acontecendo aqui. Bom, quando ele volta então pra China, também ele reencontra, né, o Chiu In, se não me engano, não lembro agora o nome do personagem, que é vivido por Paul Chun, que é irmão mais velho do nosso amigo David Chiang, astro da Shaw Bros. Reencontra o Tin E, que era o filho do mestre Huo,
e amigo praticamente um irmão de criação dele de infância, que assumiu a escola na ausência do mestre, que é vivido pelo Kim Soo-ho, que foi ainda jovem, não um astro, mas assim, foi lançado ainda na época dos Venoms. Pra quem assistiu aqui o filme Dois Campeões de Shaolin, fez também o Mr. Vampire, clássico de humor e comédia chinês, né, e terror dos anos 80. E ele também fez o Tai Chi com a Michelle Khan, né? E o Jet Li, mais importante ainda. Ele é o irmão em armas do Jet Li, só que no caso, no Lutar ou Morrer, eles são bons amigos. No Tai Chi, ele é um filho da puta, traído, desgraçado do caralho. Aqui o Dinheiro é um cara legal, fica um pouco confuso e perdido com a morte do pai. Depois a gente vai falar um pouco mais dele, porque esse personagem dele vai ser muito importante no decorrer da trama. Mas eu quero falar uma coisa. Ele faz lá as homenagens ao mestre dele, e você vai ter pouco depois uma releitura da cena de Chen Zhen contra os faixas pretas. E o que dizer da cena de Chen Zhen contra as faixas pretas? O que vocês têm a dizer dessa cena? Essa cena específica eu prefiro no original, fazendo uma comparação assim. Coisa que eu não gosto de fazer, eu não gosto de fazer comparação. Mas essa cena específica eu gosto mais no Fist of Fury. Mas, tratando só do filme aqui, também é outro espetáculo, né? A cena do Bruce Lee na escola é um negócio que por si só já vale o filme anterior todinho. Né? É um momento antológico. Assim, essa cena em particular no Fist of Legend é muito boa, é maravilhosa, né? É indiscutível. Mas, assim, em termos de você colocar na iconografia do gênero, é impossível não colocar a outra no lugar. É nem possível não considerar a outra superior. O impacto dela é muito forte. Até hoje, né, se você for rever agora, depois de ter visto o Fist of Legend, você vai concordar que o impacto dela é fenomenal. Exato. E nessa cena ele luta contra o mestre, né, dos faixas pretas, e ele derrota o mestre com uma facilidade que conclui, né, que o mestre dele também derrotaria. Não tem por que ele ter perdido a luta, a não ser que tivesse alguma coisa errada. Então tem uma importância para a trama, né, pro andamento da trama. Também na cena do Bruce Lee, né, ele derruba um jogador de boneca assim no ar, né, que são os... Não, o Loei era quase cartunesco, né? Tem uma cena no Dragão Chinês que o Bruce Lee chuta um cara que atravessa uma parede e fica a silhueta do cara, igual um desenho animado, né? Looney Tunes total. Mas voltando aqui, cara, eu vou dizer uma coisa. A cena do Bruce Lee é icônica, é a minha cena de luta favorita do Bruce Lee, é a cena do Dojo. Ela até hoje funciona com uma maravilha. Essa cena foi dirigida pelo Bruce Lee, inclusive. Ele que tomou as rédeas da câmera, até porque ninguém filmava Bruce Lee como Bruce Lee, verdade seja dito. Mas assim, vocês me desculpem, eu fico ainda com o do remake. Eu acho que só a cena que ele mete o dedo na boca do maluco pra derrubar ele no chão, assim, e depois passa na blusa pra limpar a baba. Acho que só aquilo pra mim já chega só aquela. E a secura, porque isso é uma coisa, o Bruce Lee, em todos os filmes dele é Bruce Lee, aquela mesma pose, basicamente os mesmos golpes, maravilhosos, não que eu esteja reclamando. Mas o Jet Li, cara, uma coisa que é muito impressionante nele é que ele não tem exatamente um estilo. Você nunca sabia, embora tenha até alguns golpes que ele acabava virando meio que marca registrada dele, né? Todo lutador de filme tem o seu. E ele é um cara que ele sempre se destacou muito, porque cada filme ele caminha diferente, a postura dele é diferente, a atuação do Jet Li ela é muito física, assim. E nesse filme eu nunca vi o Jet Li tão seco, tão direto na hora de agredir fisicamente uma pessoa. E tem uma coisa que eu acho muito foda. O vilão desse filme, dessa cena, melhor dizendo, é o Jackson Lo, que eu tenho quase certeza que ele tá no Grande Dragão Branco, e ele é o vilão de um filme muito querido por nós aqui do Poeira, que é aquele The Last Blood. Como é que é o mesmo nome, Oswaldo? Do filme português, você que lembra? Do Wong Jin? Rajada de Sangue. Muito obrigado. Ele é o grande malvadão do filme. É um psicopata tenebroso, assim. Ele tem uma cara de filho da puta, assim, que você não pode nem prestar um dinheiro pra ele, que ele não vai te devolver, né? Ele vai passar a mão na sua mulher, se você der as costas, assim. É impressionante, cara. Mas ele é outro que quebra um pouco essa essência do mal, né, dos japoneses, né? Na hora que ele descobre que, depois, né, quando ele vai conversar com os superiores dele, os verdadeiros vilões do filme, e descobre que ele lutou contra o mestre do Jet Li e ele estava envenenado, ele fica puto. Cadê a honra? Eu sou um verdadeiro samurai, não sei o quê. Então, até nisso, esse filme tem esse trabalho, né? Tem essa preocupação. Vamos falar do verdadeiro vilão do filme. O verdadeiro vilão do filme é o general Fujita, vivido por ninguém mais ninguém menos que Billy Chow.
Billy Chow, esse também é um cara que, o eterno bad guy do cinema de Hong Kong, assim, enfrentou Jack Chan no Miracles. O cara saiu na porrada, acho que com todo mundo na Ásia, assim, dentro do cinema. O cara era um ex-campeão de kickbox. O personagem do Jack Chan, na conta, ele não era o filho da puta que a gente pensava que ele era. O Gordon Chan, que depois eu vou falar um pouquinho dele, ele teve cuidado de dar uns tons mais acinzentados pra trama do filme dos personagens. Mas o Fujita é filha da puta mesmo, né? O que vocês têm a dizer sobre o Fujita? Cara, é aquele tipo de vilão que a gente quer ver o herói trocando o soco, né? O cara é mal em todos os sentidos e forte e que vai dar um trabalho. Que é uma coisa que eu vejo que me atrapalha, não diria me atrapalha, mas é que coloca outros tipos de filmes acima dos filmes do Bruce Lee. O Bruce Lee é aquele invencível, né? Raramente alguém dá muito trabalho para ele. E nesse filme você percebe que o Jet Li vai lutar contra um cara que ele vai ter que suar muito a camisa para conseguir derrotar, né? E isso é demonstrado de várias maneiras. É um vilão incrível. Inclusive, né, na cena que ele mata um próprio conterrâneo, né, um próprio japonês, né, você vê que ele tenta fazer esse golpe com Jet Li, quase consegue, mas não faz. E ele é daquele tipo, um vilão que você vê assim, e de cara você fica intimidado pela presença dele, né, pela cara fechada dele e tudo. Você vê que é um personagem totalmente unidimensional, mas o cara faz muito bem, pô. Ele tá maravilhoso no papel. Ele não precisa de duas dimensões, né? Ele só tá o modo puto e assassino, na verdade, né? É basicamente as únicas variações de humor. Tanto que ele é conhecido como o assassino supremo, a máquina de matar. Tem duas cenas icônicas mesmo, que demonstram que ele é o fodão mesmo. Que é a cena que ele mata o mestre karateca ali, né? Ele pega ele, o Oswaldo falou, pega ele e quebra a coluna dele no joelho. E depois ele mostra um treinamento dele, ele levando pancada de bastão, quebrando pedra na cabeça, enfim. O cara parece indestrutível, mas o bom é que nesses filmes o cara quebra um pedaço de pedra na cabeça, mas depois de uns 10 golpes do Jet Li ele já começa a sangrar, né? Pregando madeira com a mão. Cara, ele pregando madeira com a mão, bro. Isso é um negócio que sempre me impressionou muito. Eu queria saber muito como é que esse tipo de coisa é feita. Deve deixar o prego muito frouxinho ali pro cara dar uma pancada. Deve ser o tipo de coisa mais fácil do mundo de se fazer, mas o visual ali na tela é impressionante, né? É muito bom. É do caralho. E assim, uma coisa que eu gosto legal nesse filme, porque, tipo, no filme do original, é muito focado nessa trama de vingança, o Chen Zhen, ele vira meio que um vigilante, né? Parece um filme do Paul Kersey, assim, parece um filme do Michael Winner, só que com o Bruce Lee no lugar, de alguma forma, né? Dá pra vocês que traçam os paralelos assim, né? Embora, na minha opinião, o Michael Winner seja um diretor melhor do que o Lo Wei, na minha opinião, é um dos piores diretores da China. Você tinha o maior arte do sistema de arte marcial chinês, com o diretor mais meia-boca do mundo. A sorte que esse homem teve na vida, do Bruce Lee na vida dele. Assim. Eu não sei se ele sabia da sorte que ele teve na vida, mas enfim. Tanto que ele passou quase uma década procurando um substituto do Bruce Lee e não conseguiu, né? Foi ele quem, por assim dizer, descobriu o Jack Chan. Né? Jack Chan ele era pra ser o Bruce Lee 2. Né? Exato. Eu ia falar que o Fist of Fury é um desejo de matar com karatê, né? Só que não é karatê, mas como eu já expliquei no programa anterior, dar chute na cara é karatê. Rapaz, se Chen Zhen ouve você falar isso, rapaz... Uma coisa que eu senti falta nesse remake foi o Shenzhen disfarçado de técnico de uma telefônica pra ir lá na embaixada japonesa. Essa cena é do caralho mesmo. Uma coisa que eu acho legal nesse filme também é... Porque como esse filme também foi feito, talvez... Porque há poucos anos depois Hong Kong ia sair, né, do Reino Unido, etc e tal, né, deixar de ser uma colônia britânica. Ou em algum momento, quando matam lá esse mestre japonês, eles colocam a culpa no Chen Zhen. E os caras vão ter a cena do julgamento ali e tal, que os caras tentam arrumar as testemunhas mais fajutas pra tentar culpar o sujeito, pra forçar o caso ali, a acusação contra ele. E quem salva ele é a Mitsuko, que é a colega dele de faculdade que a gente viu no começo do filme, que é uma estudante japonesa, com quem o Chen Zhen tem, né, algum tipo de relacionamento, né. E eu queria comentar um pouquinho dessa menina, porque no original, o Chen Zhen, ele tem um caso com a Nora Miao, que é uma colega dele lá da escola de artes marciais, e aqui o subplot romântico do filme envolve essa japonesa, que salva a vida dele e tal, né, que diz que eles... Basicamente, ela diz que eles passavam transando e não teria como ele matar ninguém, ele tá muito ocupado, né, entre as pernas dela. Não foi exatamente isso que ela disse, mas vocês entenderam o que dizer. Eu tô aqui parafraseando, né, menina. Tava cavalgando ele, não
podia como matar ninguém, né? Foi isso que ela disse, sem dizer isso, né? Mas eu gosto muito da cena que o juiz, não sei como é que... Porque é o seguinte, o corte que eu vi do filme é um corte que veio, se não me engano, uma edição japonesa, que eu consegui com o meu amigo Wellington Cariani, que apresenta a Sessão Posta comigo, que por sua vez conseguiu com uma versão autorada no DVD pelo Taketo Maruyama, nosso amigo e mentor de cinema de artes marciais aqui nos anos 2000. Nessa cena, por acaso a versão que vocês viram foi a versão da Miramax, aparece o cara dizendo assim, o juiz: nós não temos caso nenhum aqui, e a propósito, eu tenho que jogar uma partida de cricket. Ele é inocente e vai embora? Acontece isso na versão de vocês? Não. O nosso ele só falou assim: isso aqui foi a maior perda de tempo da minha vida, e pronto. Fala isso. Nem fala que ele é inocente, não. Caso encerrado. Caso encerrado. E aí já mostra o advogado apertando a mão do Jet Li e mostra que ele realmente foi absolvido, mas só isso. Só isso. Pois é, na versão que eu tenho, você percebe que tem um intérprete pro juiz britânico, que não sabe porra nenhuma de chinês, explicando tudo que tá acontecendo, e a cara dele ela vem naquela, né, uma britânica assim, e no final de tudo, depois dessa confusão toda, ainda aparece a mulher dizendo que deu pro Shenzhen, sei que lá, ele quer saber uma coisa, só perda de tempo, eu tenho uma partida de cricket, ele é inocente, e vai embora, assim. E eu acho isso muito foda, porque se por um lado o Gordon Chan, ele teve um certo cuidado de, tipo assim, nem todo japonês era filho da puta, as coisas não foram bem assim, sabe qual é? Inglês no filme ou é frouxo ou é escroto. Isso é uma coisa que eu achei sensacional deles. A fidelidade, o espírito de Hong Kong ainda aparecendo muito firme ali. Eu achei isso muito bonito da parte do Gordon Chan. E o pior é que eles são colocados em posições de destaque, tipo, um médico, é um juiz, né? Exatamente. Sempre é isso, né? Porque eu tenho um amigo que ele é de Hong Kong, ele me disse que até hoje isso ainda tem reflexo na sociedade de Hong Kong. Assim. Existe um privilégio branco muito forte. E esse é um filme também que eu acho que ele é muito eficiente nas cenas de exposição e no drama, nas cenas que não envolvem pessoas saindo na porrada, e etc e tal. Eu acho que é um filme onde o elenco todo tá muito bom, né, cara? O elenco tá bem afinado, até os personagens mais secundários, né? As moças também, né? As personagens femininas, né? Algumas não têm tanto destaque, né? Mas elas se destacam no filme, né? É algo que eu acho belo de se ver. As meninas lá da escola, né? Podem não ter a mesma importância das namoradas do Jet Li e do Tieng, né? Mas elas se destacam, né? Eu reparo nisso. Na importância que elas têm lá naquele ambiente, né? Da escola. Quando a gente vai ver um filme desse tipo, a gente realmente está preocupado muito mais no nível da ação, das cenas de luta, da elaboração das coreografias, etc. E a história acaba sendo importante, né? Sempre, né? A história é sempre importante, mas em segundo plano de vez em quando, né? Se a ação é boa, a história que se foda. E nesse caso, não. Esse filme te prende, né? Ele tem uma história boa, uma história já de tradição, né? Já foi recriada, refilmada e readaptada de várias vezes ao longo dos anos até chegar nessa refilmagem que supera em todos os sentidos, tanto em diálogos, em situações, nas motivações que levam às cenas de luta, né? Você vê que é um filme muito bem construído, né? Como drama. Então... é isso, a impressão que eu tive, né, é de um cuidado muito grande. Parece um... Me lembro, para colocar em pé de igualdade com um outro grande filme do período, o Drunken Master 2, fica em pé de igualdade do Mestre Invencível, ali, em termos de drama, de construção de trama, né? Também outra produção da Golden Harvest, né? E gera também um momento que eu acho muito foda, que é quando vem a menina japonesa e tal, dizendo que eles estavam juntos, etc e tal. E aí o personagem do Tim Siu-Hu desafia o Jet Li pra briga e tal, que tem aquela cena maravilhosa lá no dojo, que o Jet Li, inclusive, faz umas referências ali ao Bruce Lee no meio da luta, né, daquela dançadinha ali e tal, né, e a ganha efetivamente. Uma coisa que eu acho muito foda é que o personagem do Tim Siu-Ho, ele também tem um romance. O Jet Li tem essa coisa com essa japonesa. O Tim ele namora uma moça, como diria, uma velha canção, né, daqui do cancioneiro popular brasileiro. Ele namora com uma secretária da beira do cais. Ele namora com uma funcionária da Boate Azul, uma enfermeira do amor. Eu admito que isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque até nisso o filme decidiu ser meio que, por assim dizer, polêmico. Ele colocou que é um sujeito bom, é um cara correto, honesto, mas ele tem um relacionamento há 10 fucking anos com uma prostituta. Que ele mantém assim, né, meio que em segredo da rapaziada. Na versão que a gente viu, não tem 10 anos, não.
Porra, cara, eu vou passar pra vocês a versão que eu tenho, cara. Melhora muito esse filme. A versão que a gente viu o tio pergunta: quanto tempo vocês se conhecem, se encontram? Ela fala há mais ou menos um ano. Na versão que eu vi, meu irmão, aquilo tá rolando, ó. O maluco tá gastando o salário dele, ó. E ela, inclusive, né, que depois que ele pede pra você, ele passa não sei quantos dias, ele fica louco e tal, e vai encher a cara e perde a noção. Quem salva ele é justamente essa moça. Eu gosto muito da subtrama da prostituta no filme, de como ela vai lá falar com o tio e vai lá resgatar ele lá do puteiro. Imagina isso, cara, isso é muito... Como é que o brasileiro não faz isso? Isso é muito cinema brasileiro pra mim, cara. A prostituta vai na casa do tio do cara pra ele ir pro puteiro pra salvar ele, cara. Meu irmão, como é que... Caralho, isso podia acontecer na VM do Rio de Janeiro, cara. Eu adoro cinema de Hong Kong, brother. Na moral, a boca do lixo pra ter colocado isso no filme, cara. Você não acha? E... uma coisa que a gente não pode deixar de omitir, e a gente até já mencionou isso rapidamente aqui, que esse filme ele é coreografado por ninguém mais ninguém menos do que o lendário Yuen Woo-ping, alguns anos antes de Matrix. Aliás, supostamente esse teria sido um dos filmes que fez as irmãs Wachowski, se interessarem pra chamar o cara lá pra cuidar do filme delas. O que dizer das coreografias de Yuen Woo-ping em Lutar ou Morrer, meus amigos? Eu gostaria muito de ouvir os seus comentários. Olha, sem elas a gente teria outro filme, né? Teria um filme realmente bem diferente. Você realmente, é exatamente isso. Você tem ou um filme de luta, ou você tem um filme de luta coreografado pelo Yuen Woo-ping, que faz toda a diferença. O cara foi um dos maiores, né? Vem de uma linhagem, né, de artistas marciais na família, de coreógrafos, de atores, ele mesmo ator também, e diretor também. Eu tava lendo um review aqui do Lutar ou Morrer, e o cara informa, não sei se isso é verdade, mas que o Gordon Chan mesmo é acreditado como diretor, mas muitas cenas o Yuen Woo-ping realmente assumia a função de diretor para a maioria das cenas de luta, por exemplo. Então, assim, eu acho que é meio que uma co-direção. Não tem como não acreditar também ao Yuen Woo-ping. Em Hong Kong, é muito comum você... Porque eu acho que, se não foi o único, é um dos únicos lugares do mundo em que essa figura do diretor de ação, ele tem basicamente tanto poder de voz quanto o diretor. Quando você tem um cara para coreografação, esse cara, ele tem o domínio praticamente total do que vai, fundamentalmente, ser filmado, do que vai entrar no filme. E é muito comum, inclusive, que essas cenas de luta e tal, o diretor não acompanha, assim, fique meio que de lado, e o diretor de ação assuma praticamente totalmente essa função. E cabe dizer que o Gordon Chan, cara, esse filme, na minha opinião, é meio que uma obra-prima do cinema de artes marciais, da história de artes marciais. Eu sou apaixonado por Lutar ou Morrer. Mas o Gordon Chan, ele é um cara que ele é muito irregular. Eu não sei se vocês já viram outros filmes dele. Eu recomendo muito um chamado Beast Cops, que é com o nosso amigo Anthony Wong. Também tem o Michael Wong também no filme. Então, mas é um tremendo filme de drama policial e tal. E o Gordon Chan não é o melhor diretor do mundo, praticamente. Pra quem não sabe, o Gordon Chan, ele dirigiu a infame adaptação do The King of Fighters. Vocês chegaram a ver The King of Fighters, por acaso? Só por curiosidade. Não. Na verdade, o único filme que eu conhecia dele, além do Lutar ou Morrer, era esse Beast Cops mesmo. Mas que eu não cheguei a ver. Eu tô vendo aqui a filmografia dele. O único filme que eu vi dele foi justamente ontem, que foi o Lutar ou Morrer. Bicho, ele é um cara que ele é importante pra caralho, mas ele não é o cara mais regular do cinema. Dá pra ver. É tipo o Endronal, né? Ele tem sua importância, mas é irregular pra nada. Dá pra ver aqui pela filmografia dele. Tem filmes assim que você vê que os aficionados mais pelo cinema de artes marciais de Hong Kong elogiam, embora eu não tenha visto, né? E tem outros aqui que eu já vi muita gente metendo o pau de verdade, né? Tipo esse The King of Fighters. Então, assim, é um cara que deu sorte grande com o Lutar ou Morrer, e acredito que por ter a companhia, né, de grandes personalidades como o Jet Li, que é um monstro, né, na presença física, nas cenas de ação, e o Ping coreografando a porra toda. Mas vale lembrar que o Gordon Chan dirigiu 2 Jack Chan, né? O The Medallion e o Thunderbolt. Pois é, cara. O The Medallion é facilmente um dos piores filmes do Jack Chan, na minha opinião. Eu não assisti nenhum. Como eu disse, eu não vi nada. Eu não vi o Medallion também, não. O Medallion eu não recomendo. Eu não recomendo mesmo. É um momento baixo da carreira do Jack Chan.
Ali nos anos 2000 em diante, a carreira dele já começou, né, a ir por uns caminhos, assim, meio esquisitos, né. O Thunderbolt, assim, eu tenho uma lembrança dele ser mais ou menos. Ele tinha grandes momentos ali. Tem aquelas coisas que eu acho maravilhosas de Hong Kong, de você meter um ator no filme só porque ele é famoso, porque ele sabe alguma coisa, mas não tem nada a ver com a história. Que é com o Michael Wong, sendo um policial, ele aparece e some, muito inexplicavelmente no filme, mas que como envolve o Michael Wong, de sobretudo, dando tiro em bandido na delegacia, eu gosto. Mas não é exatamente o melhor filme que Jack Chan fez ali nos anos 90, não. Caso não tenha ficado claro pro ouvinte até agora, o Gordon Chan não é o melhor diretor do mundo. Embora ele tenha alguns filmes simpáticos. Ele tem o Fight Back to School do Stephen Chow, que é bacana. Coisa. Ele chegou a dirigir um do que eu não vi, que é o Painted Skin. Mas não é um cara assim... na minha opinião, o Fist of Legend, junto com o Beast Cops, são dois momentos assim, muito surreais, assim, enquanto ele meio que entrou em modo Deus, sabe qual é? Talvez pelas parcerias, pelas pessoas que estivessem junto dele, para realizar um trabalho maravilhoso. Mas sim, Ronald, com certeza, boa parte do que tem de bom nesse filme se deve à presença do Yuen Woo-ping. E cabe dizer que um dos irmãos dele está no filme, aquele policial lá aquele delegado de polícia chinês, que é meu amigo dos caras ali. Ele é um dos irmãos Yuen. Acho que ele é o Yuen Chong-won, que também já trabalhou à frente, atrás das câmeras também há décadas, assim, junto com o irmão dele. Mas assim, tem uma coisa que a gente não pode dizer que o filme não foi fiel também ao filme do Bruce Lee. Você tinha um dos diretores mais ou menos do mundo trabalhando com o Bruce Lee, e você também tinha um dos diretores mais ou menos do mundo trabalhando com o Jet Li, né? Só que, curiosamente, deu certo nos dois casos, né? Eu não consigo pensar em outro... Vocês conseguem pensar em algum outro filme que isso tenha acontecido, assim? De gente medíocre realizar filmes tão importantes assim. Eu acho que tem alguma coisa envolvendo Shenzhen. Ah, não, eu vou dizer uma coisa. A gente mencionou mais cedo que o Donnie Yen, ele fez a lenda de Shenzhen, né? Certo? Pois é do Andrew Lau, né? Como eu falei. É do Andrew Lau. É facilmente o cara que pior filmação na história de Hong Kong. Os filmes são muito boas, cara. Tem alguma coisa. Eu acho que alguma coisa... isso aí. Uma áurea em volta do personagem Shenzhen. Que faz com que os filmes sejam grandes. Será que se o Uwe Boll fizesse uma adaptação do Shenzhen, ia sair um grande filme, brother? Eu acho que se a gente aqui, nós três do Cine Poeira, fizesse uma adaptação do Shenzhen, seria um grande filme, porque basta ter o Shenzhen, que vira um grande filme. A gente chamaria o Marco da Castro para fazer o nosso Shenzhen. Cara, eu acho que é melhor a gente chamar o maluquinho aí daquele filme brasileiro do Cine Hollywood, que tá mais perto aqui. Edmilson. A gente chama o Edmilson Filho pra interpretar o Shenzhen. Cara, né? eu me lembrei do Edmilson, cara, revendo no Tamborê, cara, é impressionante. Por causa da cena do puteiro? Por quê? Não, eu me relembrei dele na cena da escola. Justamente a Armuganga do Jet Li homenageando Bruce Lee. Entendi. É verdade, cara. Cara, aí eu disse. Eu me lembrei do Edmilson Filho nessa cena. Cabe dizer que esse filme, aliás, ele segue uma tradição que existe uma Shenzhenploitation. Existe a Bruceploitation, que são os filmes dos imitadores de Bruce Lee, e também meio que existe uma Shenzhenploitation. Na minha opinião, o definitivo é o Lutar ou Morrer, né? Embora tenha começado aí com o Bruce Lee. Mas ainda nos filmes de imitadores de Bruce Lee, você teve filmes que eram basicamente refilmagens do Fúria do Dragão. Você teve o Donnie Yen interpretando o personagem, como a gente já mencionou aqui. Você teve séries de TV. E não tem muitos anos fizeram um filme que parece que é uma comédia de arte marcial chinesa. Que você tem Ip Man, você tem Wong Fei-hung e você tem também o Shenzhen. Os Vingadores. É os Vingadores. Pois é. Ou seja, se quer fazer um filme bom, parceiro, bota o Shenzhen no filme, que teu filme é sucesso, parceiro. Bota um oriental invocado, meu irmão. Você pode chamar até, sei lá, bicho. Eu acho que nem Olivier Megaton estragava o Shenzhen. Olha. Acho que peguei pesado agora. Essa talvez seria exceção. Rapaz, ia ser um filme de 2h30. E a gente ia ver o sovaco do Shenzhen, a gente ia ver a nuca do Shenzhen, a gente ia ver o pé do Shenzhen, a gente só ia conseguir ver os golpes do Shenzhen. Mas desses todos aí, a obra-prima máxima do Shenzhen é o Lutar ou Morrer. Na minha opinião, é definitivo. É o Shenzhenploitation definitivo. Também acho. E vamos falar um pouquinho de uma cena que eu acho maravilhosa. Aliás, duas cenas rapidinho. Um é o que a gente mencionou brevemente, que é a luta do Jet Li com o Yasuaki Kurata, ali, diga-se perto do túmulo do... Eles estão lá naquela casinha ali, né, perto do túmulo do mestre dele. E a cena final, que é Jet Li contra Billy Chow. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Porque são duas cenas importantes
de maneiras muito distintas, né? A cena com o Yasuaki Kurata é quase que um momento, assim, em que Japão e China fazem as pazes, simbolicamente, dentro do cinema de artes marciais, né? Você, primeiramente, porque você tem o Jet Li, que na época era ainda no seu auge em Hong Kong, interpretando esse personagem icônico, e você tem essa figura icônica dentro do cinema de artes marciais chinês, que é o Yasuaki Kurata, vivendo um japonês ético, correto, que não tá nem um pouco interessado nessas pendências fascistas aí do governo dele, né? Mas que, como bom herói de filme de artes marciais, ele gosta de tirar a casquinha dos outros pra ver que esse cara é bom de porrada mesmo, né? O cara é tão gente boa, parceiro, que o maluco leva a sobrinha dele pra morar no Muquifo e o cara não diz um ai, rapaz. Eu não conheço um homem com a dignidade, com a empatia daquele sujeito. Eu acho que tinha que ter um filme próprio do Yasuaki Kurata, francamente. O tio mais maneiro do cinema. Mas o que vocês acham daquela cena dele lutando ali no meio daquele vento, naquela montanha ali? Belíssimo, né? E depois vem aquela ventania, né? Que deixa ele com a visão meio turva, e aí o Jet Li propõe que vamos nos botar em pé de igualdade, né? E os dois vendam os olhos, né? E eles lutam sem enxergar. É brilhante, né? E a coreografia toda muito bem elaborada. Não tem muita interação com o cenário, porque eles estão ali muito em planos abertos, né? Um plano aberto no lugar de fora. Mas os golpes são muito bons, os movimentos dos atores, os enquadramentos, enfim, é uma das cenas de lutas daquelas icônicas dos anos 90 já. Uma coisa que eu adoro nesse filme é a montagem. A montagem das cenas de luta é extraordinária. Cara, é maneiro você falar isso, Oswaldo, porque vamos pensar no cinema americano e como o cinema americano absorveu o estilo de luta dos filmes chineses, né? Primeiramente mesmo foi a galera do cinema B, né? Com filmes como Drive, os filmes ali do Isaac Florentine, né? Que começaram a implementar um pouco disso. Mas o negócio explodiu mesmo, né? No mainstream com o Matrix, certo? Acho que isso é inegável. E você teve por alguns anos aquela coisa dos filmes estilo Matrix. Qualquer filme era estilo Matrix, né? Como eu tenho que morrer, exato. Estilo Matrix. Bom, a gente saiu disso para uma época do cinema picotado, graças, né, ao nosso amigo, o grande amigo do Cinepoeiro, Paul Greengrass, né? Um grande abraço de costas aí, né, filho da puta? E você teve por anos, o barato era você ficar picotando a porra toda e não ver nada, porque por algum motivo você não viu o ator lutando, que é maneiro. E eu acho que o Olivier Megaton, que a gente já citou aqui, foi talvez o grau mais extremo do tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui? Eu queria ver o ator brigando, eu não tô vendo porra nenhuma. E depois voltou, graças aos nossos heróis, David Leitch e Chad Stahelski, os planos de sequência viraram basicamente a regra. Agora, praticamente todo grande filme de ação em Hollywood tem um plano de sequência, né? Mas eu acho que o John Wick chega ao ápice disso, né? De um processo que já vinha acontecendo. Você já tem, antes do John Wick, um bocado disso com o cinema do John Hughes, por exemplo. É verdade, cara. O John Hughes, ele acaba sendo muito esquisito porque ele sempre ficou ali no cinema mais de baixo orçamento, né? Exato. Mas ele no Regenerations ali, no Só Universal Regeneração, ele já tinha implementado isso, você tem toda a razão. De certa forma, até o próprio Isaac Florentine, né? Sim. Eu acho que ali no cinema de ação direct to video que começa a reformular a sequência de ação, especialmente de luta também, pra desembocar no que teve em John Wick. E de alguma forma, cara, bom, goste ou não, acho que o próprio Zack Snyder também foi importante pra isso. Na experiência do 300, por exemplo, de 2006, pode-se criticar o uso dele de slow motion e tal, mas você tem sequências gigantes dos atores encarando lá naquelas cenas de espada, que, bom, depois ele fez muita coisa daqueles, eu não sei como é que chama, falso plano de sequência, quando você cola um no outro e disfarça. Você sabe, Ronald? Você que é o mestre da linguagem cinematográfica? Não, eu não sei, não sou mestre nada. Se chama de falso plano de sequência mesmo. É isso mesmo. Que é então... que nem pega e se cola na tomada, né? A câmera passa assim rápido assim numa parede, aí ali você já faz a emenda das tomadas na edição. Pois é, esse é um filme que ele tem muitas cenas assim com... Você tem algumas características muito típicas do cinema de Hong Kong da época. Uso de cordas, uma edição frenética em que os caras dão uma acelerada ali, né, nos lutadores pra parecer, os caras são quase que heróis de videogame, assim, de desenho animado. E sim, né, muitos movimentos filmados em um take só. Mas ele é um filme que ele tem bastante cortes, né, em comparação com o que
tem se feito até mais hoje em dia, né? Dentro tem se buscado fazer, né? Dentro do cinema de ação contemporâneo. Dentro e fora da Ásia. Eu admito uma coisa pra vocês, cara. Pra mim, essa abordagem é meio que o ápice de como você filma a luta, sabe? Você coloca várias coisas numa tomada só, mas você tem uns cortes dramáticos pra, tipo assim, para dar um close num soco pegando no sovaco. Eu digo no sovaco porque realmente tem uma maneira que eu já te dá um soco no sovaco do maluco, né? Você dá um uso sutil de câmera lenta ali pro momento que o Jet Li vai dar um chute no sujeito assim, né? Bota a mão no chão e acerta o cara. Na minha opinião... Tem aquela cena também que o Jet vai dar um murro, né? Só que ele não finaliza, né? Pois é. Amigo dele. Eu sinto um pouco de falta disso. Esse pra mim, francamente, assim, eu acho que você pensa de mim, o cinema de ação, ele não evoluía mais. Porque basicamente nada mais, por mais que eu acho do caralho essa coisa de plano de sequência, assim, tem muita coisa, eu agradeço muito que estejam praticamente enterrando aquela edição muito frenética, aquele shake cam. Eu sinto um pouco de falta dessa moderação entre você consegue, bota umas tomadas assim, alguns cortes, no mesmo corte, alguns movimentos da luta, e corta pra algum momento assim mais marcante, sabe? Um close aqui, uma coisinha pular. Eu acho que seria a combinação perfeita mesmo da sequência de ação. Não só de lutas, né? Mas de tiroteios ou perseguições. E você filmar com clareza e planos abertos, junto com planos detalhes que intensificam mais a emoção, a ação e outros sentimentos, sei lá. E esse filme é um exemplo perfeito disso mesmo. É o ápice da ação, tá nesse filme. A gente fala assim, lembra-se do Paul Greengrass nos Bourne, justamente porque o intérprete de Bourne não foi o Scott Adkins, né? Foi o Matt Damon. Então tinha que se enganar ali, né? Tinha que se transformar o Matt Damon num craque de artes marciais, né? E sabe o que eu acho uma sacanagem, brother? A gente cresce. É porque pra gente que não... Como o Hong Kong sempre... Uma coisa que aconteceu também pro Hong Kong é que os caras passam semanas, no mínimo, né? Ensaiando as suas cenas, né? Então, mesmo um cara que, sei lá, vamos pegar um ator que não seja artista marcial aqui. Vamos pegar aqui o Tony Leung Chiu-Wai, que é o cara que fez o Bala na Cabeça com o John Woo, né? Que fez o Fervura Máxima junto com o Choi Yun-Fat. E fez o Herói com o Jet Li, né? Fez o Herói com o Jet Li, exatamente. Ele não é artista marcial. Mas, assim, os caras passam um tempo ensaiando o ator, preparando o ator pra cena, pro cara enganar o máximo possível. E depois você usa uns ângulos, umas tomadas, pra você colocar o dublê ali, né? Os golpes mais incríveis, né? O ator não tem condição física de realizar, mas você consegue valorizar todo o trabalho físico, que o cara passou um tempo se fudendo na mão do Will Woo-Ping. Você imagina como é que não deve ser foda ter o Will Woo-Ping, vai, meu irmão, dá essa porra aí, estuda na cara aqui. Não, é o direito, é a esquerda, caralho. O cotovelo aqui nessa porra, filho da puta. Deve ser isso, eu suponho. Pra você chegar lá e um corno chegar e ficar cortando você, parecendo que tá tendo uma ziquezira, sabe? Que tá batendo um ataque epilético no meio da sua cena. E com uma câmera olhando do teu lado, né? Você tentando atuar e quase acertando a câmera. E o que é pior, essa merda é feita na pós-produção, né? Porque as câmeras não tremem tanto assim. Eu tava vendo uma entrevista do Adkins com um dublê, e eles comentando, que os dois participaram dos Bournes, né? Aí eles comentando ali da cena, e tal, porque tinha mais de uma câmera e tal, então quando tem mais de uma câmera, você já sabe, beleza, o cara vai picotar essa porra com o caralho. O cara vai resolver essa merda toda na edição. Vai baixar o Michael Bay no sujeito, né? E seja o que Deus quiser, né? Pra essa merda ter de ser feita. E os caras adicionam isso depois, porque as câmeras, elas já são feitas pra não perder o foco, pra você não, sabe? Você não conseguir que andar com ela, fazer alguma coisa, você ainda conseguir manter a tomada centralizada ali, né? Existiria a chance, gente, da gente ver uma merda de um filme do Bourne que remetesse vagamente a um filme de Hong Kong, mas de propósito fizeram aquilo. Qualquer hora eu quero rever a trilogia inicial do Bourne pra saber se o primeiro é tão afetado assim também, porque o primeiro não é do Greengrass, né? Não é afetado assim não. É do Doug Liman, né? Ele é mais, ele é melhor diretor. Ele não é afetado assim não, o primeiro filme não. Né? Então eu queria rever. Na minha lembrança eu lembro que não é tão assim mesmo não. Diz uma coisa, gente. A gente tá aqui, eu estou aqui tendo uma ziquezira, tendo, né, meu momento, botando pra fora todo o meu desdém para com o que foi feito desse meu gênero tão querido, mas eu sinto falta de um cinema de artes marciais onde os socos... Porque eu não sei se vocês sentem isso em alguns momentos, não é com todo mundo, não. Você pega uns caras como, por exemplo, o Jesse V. Johnson, né? Ou o próprio Zach Florentine, que eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem. Mas vocês não acham que, de alguma forma, comparando esse filme de Jet Li, por exemplo, comparando Lutar ou Morrer com algumas produções contemporâneas, especialmente por causa desse uso de plano de sequência mesmo, vocês não acham que, eventualmente, se perdeu um pouco daquele punch na cena de luta? Tá faltando um pouquinho isso no cinema de ação contemporâneo? Ou só eu que estranho isso? Assim, pra mim depende muito, né, cara? Depende dos filmes. Eu acho que não dá pra generalizar. Depende muito, não sei. Eu acho que a incorporação do cinema de MMA
atrapalha um pouco às vezes, porque as cenas de luta de uns anos pra cá, você percebe que é mais agarra e jogar o cara pro chão do que trocar mesmo um soco, uns murros na cara. E você percebe isso em muitos filmes atuais. Mas não sei. Eu às vezes eu sinto um pouquinho disso, cara, que é uma coreografia linda, sabe, muito trabalho foda, mas é como se eu consiga, tipo assim, esse golpe não tá entrando de verdade. Não doeu o soco. Esse chute na costela, o cara deu aqui, não foi um chutão na costela. Nesses filmes aqui, por exemplo, eu sinto. O Jet Li deve dar porrada no Super-Homem, vocês vão se peitar na rua. Sabe? Pois é, o que falta é o talco, pô. É o talco, é isso, né? Pelo retorno do talco, vou voltar aqui, pelo retorno do talco no cinema de porrada. Eu quero que no próximo Matrix, quer dizer, mano, que eu espero que mesmo que seja um talco. Imagina, vocês veriam um filme com talco digital? Eu acho que eu veria. Eu tenho sangue digital, colocar um talco digital para dar eu vejo tudo com digital, até talco digital eu veria. Mas assim, o que mais me incomoda talvez seja o uso de cordas quando é feito hoje em dia. Porque pra mim, o uso de cordas. O chamado wire-fu. Uma coisa que eu sinto falta mesmo, pensando muito tanto agora também, é com relação ao uso de cordas no cinema de luta, é que quando isso é feito muito em câmera lenta, ou quando os caras, sabe, não aceleram as coisas, isso também me tira um pouquinho do, sabe, deixa a artificialidade do momento um pouco mais marcante. Eu não gosto tanto disso. Não sei se vocês já repararam nisso, que eventualmente quando é feito... O próprio, por exemplo, desculpa, Ronald, o Paul W.S. Anderson mesmo, desculpa, né? Eu acho que ele peca um pouquinho por isso, às vezes, quando ele usa a corda, porque ele tende a valorizar nesses momentos, com os slow motions e tal, que se ele, de repente, acelerasse um pouquinho mais, ou deixasse uma velocidade um pouco mais próxima do que seria o real, ia tornar mais incrível pra mim aquilo. Eu sinto isso talvez seja uma coisa que eu mais sinto falta na questão do uso de corda em específico. E nesse filme, pra mim, é uma aula de como usar corda de maneira sem te tirar totalmente, né, da imersão na cena de porrada. O uso de corda é uma coisa que não me incomoda tanto, não, na verdade. Eu acho que é aquela coisa, né? Realmente tem espaço para tudo, para você fazer o que você quiser. Só é deixar a cena de ação, vamos botar assim, entre aspas, né? Legível, né? Assistível. E falando em cenas legíveis, vamos agora para a segunda cena que eu comentei antes, que é entre Fujita e o Jet Li. Primeiro você tem ali um breve embate entre ele e o Shin Se-ho, que não dá nem, coitado, né? Não dá nem pro gasto. Aí depois você tem o nosso querido Shenzhen lutando contra Billy Chow lá. Contra Billy Chow, vamos chamar de Billy Chow. Pra mim o Fujita é Billy Chow. Porque, no fim das contas, todo filme que o Billy Chow faz, ele é o Billy Chow. Ele é ruim, ele é violento, e eu amo ele. E ele tá nos modos... Tô parado, tô matando. Tô parado, tô matando. Tô parado, tô matando. Essa, pra mim, é a melhor cena de porrada dos anos 90. De todas, particularmente. O que vocês acham do duelo contra o general, assim? O que vocês têm a dizer daquela cena? Olha, o ponto alto de um filme cheio de pontos altos. Sim, ali todas as partes boas que os caras guardam para o final, né? Eles realmente guardaram nesse filme. É uma sequência especial mesmo, né? E aí tem mais uma interação boa dos corpos com os cenários. Eu vejo até meio que uma homenagem aos filmes antigos da Shaw Bros, por exemplo, que eles vão para um ambiente mais fechado, depois eles vão para um jardim, que lembra muito os que tinham nos filmes antigos. Tudo funciona muito bem nesse filme, nessa cena. Eu acho muito foda aquele momento da cena, quando eles estão... Porque uma cena que, tipo, você não tem... Uma coisa que eu sempre já falei com vocês, não só com vocês, pra quem já leu, talvez eu fiz uns artigos sobre o Bruce Lee andando atrás do nosso artigo do Action News, né? Uma coisa que me incomodava um pouco no Bruce Lee é que ele era implacável demais. Tipo, você não tinha, por exemplo, duelos no Bruce Lee que as coisas pareciam minimamente equilibradas, né? E que ele parecia ter lá dificuldade pra vencer os seus oponentes. Ele era o Bruce Lee, você parece que, tipo, é um pouco o que aconteceria décadas depois com o Chuck Norris, especialmente com o Steven Seagal, né? Se o Bruce Lee tá ali, fodeu, parceiro. Você não, sabe? Você não vai conseguir nem, sabe? Você não vai conseguir tirar mexer no fio de cabelo dele. E na cena final do Fúria do Dragão, embora seja uma cena assim tensa, que envolve o cara pegando espada pra matar o Bruce Lee, etc., envolve até uma luta contra um capanga que deve de ser britânico, eu suponho. O filme culmina com... Né, nesse filme aqui culmina com a luta contra o Fujita. E pelo contrário, o Fujita parece aquele chefão final de videogame que tu, tipo assim, beleza, eu derrotei a primeira forma dele. Aí ele evolui, você tem que lutar contra a segunda forma dele. Aí o cara, beleza, agora eu consegui derrotar essa forma dele. Aí ele vem de novo, de uma outra forma, e tem que lutar com ele mais uma vez, mais forte, mais violento. A evolução dele
esse deve ser o personagem que ao mesmo tempo que é o mais implacável do Bruce Lee, do Jet Li, em termos sabe, de postura e de maneira de lutar, mas esse deve ser o desafio mais difícil que eu vi na carreira dele, assim. O que vocês acham? Realmente é um cabo que dá trabalho, né? Vale destacar realmente que não é qualquer um, não. É um vilão realmente à altura do filme. De todos os desafios que o Shenzhen tinha encarado até agora. E é isso. São essas mini narrativas que surgem numa única luta. Numa situação anterior mostra, né, do que o cara é capaz, como ele é praticamente invencível, não sente dor, não sente os golpes, e até chegar ao ponto do Jet Li conseguir ferir ele com seus socos, os chutes, é quase uma jornada, né? É isso, é grandioso, é épico, né? É o final de um filme cheio de grandes momentos de lutas e batalhas, e eles conseguem pegar isso e elevar a última potência numa última luta, na luta final, né? Como fosse o chefão final. É a representação máxima disso nesse filme. Bom, meus amigos, eu falei pra caralho. Basicamente, eu quero casar de novo com o Jet Li, como eu queria quando eu vi isso pela primeira vez. Eu obrigaria ele, obviamente, a usar aquela roupinha japonesa todos os dias, né? Ia manter o corte de cabelo daquele jeito. Eu não me importo que ele esteja com a gostosa da ninharia até hoje, eu dou um jeito, foda-se, eu sequestro ele, obrigo ele a casar comigo num país em que permita-se ter, né, união entre duas pessoas do mesmo sexo. Eu não tenho o menor problema em fazer qualquer coisa desse tipo. Mas vamos dar a nossa cotação aqui final do filme. Queria saber de vocês, que nota que vocês dariam para lutar ou morrer? Quem primeiro? Ronald, que é o que assistiu pela primeira vez, né? Então vou começar, já que eu vi pela primeira vez o filme, a coisa tá ainda assim, nas primeiras impressões, né? Então assim, eu não vou dar 5 estrelas, que eu sei que tem gente aqui que vai dar, vocês já sabem quem, né? Eu vou dar 4 estrelas pro filme. Eu acho assim, o filme é excelente, tem a sua excelência, né, de uma forma geral, em termos de história, em termos de atualização de uma história já muito recontada, requentada, conseguiu melhorar em vários aspectos, nas sequências de ação, que é o que interessa mesmo, nas cenas de luta, chega num ponto perfeito, a perfeição, né? Mas, assim, no geral, eu acho que não tem ainda aquilo que me faz dar uns 5 estrelas. E nem o próprio, do que eu vi do Jet Li, ele chega a ser o melhor filme dessa fase aí dos anos 90, que eu vi pouco, mas nem é o melhor dos que eu vi. Eu ainda prefiro até um Máscara Negra. Os dois vão me matar depois dessa. Mas é isso, 4 estrelas, acho que tá bom, é um filme quase chega lá, né? Eu não dou 4,5, não trabalho com meia, então 4 tá ali entre quase a perfeição. Beleza, depois eu te mato. Pô, vamos nessa. É aquela coisa, né? Eu acho um filme espetacular. Né? É o que se pode dizer facilmente que esse filme que a gente está comentando aqui hoje no programa, ele mesmo sendo feito em 94, é um filme que eu vejo como um clássico do cinema de artes marciais. E ponto final, assim. Então, obviamente, né, pela minha declaração aqui, é 5 estrelas para esse filme. Maravilha, não tô sozinho nessa. É 5 estrelas, é um dos filmes favoritos da vida. Eu amo absolutamente todas as escolhas estéticas e narrativas e, enfim, absolutamente tudo. Eu amo cada uma das pessoas que esteve envolvida nessa produção. Do cara que serviu o cafezinho, ao cara que dirigiu o Jet Li do hotel pro processo de filmagem, até, obviamente, o diretor e tudo mais. Recomendo para todo mundo. Se por acaso alguém que tá vendo esse programa não tenha visto, faça esse favor a si mesmo. Vá alegrar o seu dia, a sua vida, por que não? E conferir o Jet Li no seu auge, sentando a mamona na rapaziada, com muito estilo, com muito garbo, muita elegância, nessas coreografias maravilhosas do mestre Yuen Woo-ping junto de seus irmãos. E é preciso dizer também que o Jet Li dramaticamente está muito bem no filme. É uma das minhas atuações favoritas dele, e cabe dizer isso, o Jet Li, além de um tremendo arte marcial, ele era um ator muito bom. Ele tinha um alcance dramático muito do caralho. Jet Li, se você tiver ouvido, Jet Li, eu te amo. E também que foi citado, né, aqui no programa, né? Em Cão de Briga ele tá fabuloso. Cara, ele tá fabuloso até na porcaria dos Mercenários, que o personagem dele é ridículo. Ele conseguiu dar alguma graça pra aquele maluco, sabe?
E ele ainda se permite um pouco uma eventual comicidade que o Donnie Yen, por exemplo, não consegue ter. Será? Ah, acredite. Eu não vi a versão dele ainda do Enter the Fat Dragon, né? É verdade, eu também não vi esse filme. Mas o Cara, Donnie Yen, eu acho ele muito sisudo pra poder vender isso tão bem. Eu também acho, mas eu tô curioso pra saber como é que ele saiu nessa. Até porque é Donnie Yen junto do nosso amigo Wondin, né? Nosso, do outro do Muso, o Wondin. eu assisti um filme, acho que tá na Netflix ainda, né? A versão Hong Kong, comédia assim, do final de ano de uma peça clássica, né? Da literatura britânica, que é a Inspector Calls, né? Um inspetor chegou, né? E eu ia dizer assim para o Luiz e Joana de assistirem, né? Sem dizer nada, mas já que se falou do Donnie Yen, né? Ele tem uma participação especial nesse filme que é hilária. Hilária, hilária, hilária. Olha aí. Eu fiquei de queixo caído com a cena. Estou intrigado. Estou intrigado. Vou assistir. Eu infelizmente soube antes, né? Que tem Ah, uma participação dele, né? Mas foi um momento assim que eu não esperava e nem como. Então foi ótimo. maravilha. Vamos então fazer aqui o nosso top 5 Jet Li. Eu estou muito curioso para saber qual é a opinião de vocês sobre os filmes que vocês viram desse grande pequeno homem. Vou começar então contigo, Ronald. Eu quero saber, com base no que você viu, quais são os teus 5 filmes favoritos do ano? Pois é, como eu disse ao longo do programa, a minha base é bem escassa, né? Porque eu não me debrucei ainda na carreira dele como deveria, mas consegui fazer um top 5, que eu acho que são 5 filmes que eu gosto bastante. Vou começar de trás para frente. Então, em quinto lugar, eu vou colocar o Kiss of the Dragon, que é uma produção do Luc Besson, né? Em quarto lugar, é um filme que até vi recentemente, já pensando, nem sabia que a gente ia comentar o filme do Jet Li, mas já pensando em abraçar um pouco a carreira dele, eu vi o Legend of Fong Sayuk, eu não sei o nome desse filme em português. A saga de um herói. A Saga de um Herói, muito obrigado. Do Corey Ewan, que é fenomenal. Em terceiro lugar, eu vou colocar o de hoje, o Lutar ou Morrer. Filme espetacular. E em segundo lugar, eu vou botar o Era Uma Vez na China, do Choi Hark, que embora eu não tenha visto ainda as continuações, é um filme que me marcou bastante. E em primeiro lugar, o filme que me fez conhecer o Jet Li, que é o Máscara Negra. Esse sim é um filme barra pesada aí para os amantes do cinema de artes marciais. O filme para mim é esplêndido, assim, em termos de não só de ação, mas também da história, de contextos de cenas de ação e tal. É muito incrível, né? Maravilha, maravilha. Oswaldo Neto. Vamos embora, né? Meu favorito também é o Máscara Negra, né? Vai ser o primeiro lugar. Eu adoro esse filme. Em segundo, Voo de Lutar ou Morrer. Bárbaro esse filme. Eu já rasguei elogio demais para ele aqui ao longo do programa todo. Em terceiro, eu vou colocar o Cão de Briga. Em quarto lugar, vou de Tai Chi, Batalha de Honra, né? Também é outro título dele, né? E vou fechar com, de tantos outros filmes maravilhosos que se tem, a saga de um herói, Corey Ewan. Bicho, pra mim isso é um sacrifício do caralho deixar a coisa dele fora. Bote fé, bote fé, bote fé. Eu queria colocar herói em alguma das posições aí. Pra mim foi fácil. Eu basicamente só vi isso mesmo. E vi uns daqueles dos anos 2000, tipo The One. Mas esse definitivamente Não, não pelo vai. amor de Deus. Esse, Eu não vi o medalhão, né? Mas eu acho que o The One foi o medalhão pro Jet Li. Eu lembro de ter Cara, achado legal, cara. eu preciso rever esse filme. Na época eu não gostei, não, mas eu preciso rever. Cara, ó, eu vou dizer aqui, vou tentar fazer aqui o meu top 5. Eu vou começar colocando aqui. Fora o primeiro lugar, o resto vai meio que assim, sabe? Tá meio turbo. Eu vou meter aqui o Cão de Briga, que eu acho talvez a melhor atuação que eu vi do Jet Li. Primeiro lugar, o quinto. Quinto lugar. Quinto Esse lugar. vai ficar top 5. Em quinto lugar, Cão de Briga, que eu acho do caralho, acho a melhor produção que ele fez fora da China, e enfim, o melhor personagem que ele teve fora de lá também, acho do cacete, interpretando um tipo completamente diferente do que ele fez na vida dele até aquele momento. O cara tá de parabéns. Esse filme também, diga-se passagem, é produzido pelo Luc Besson. Em quarto lugar, cara, poxa vida, viu? Eu acho que eu vou colocar aqui A Saga de um Herói,
Desculpa, a saga de Aranha não. O Era Uma Vez na China, do Choi Rock. Eu acho que ele é um filme maravilhoso. É basicamente um super-homem chinês. Eles vendo lá o Wong Fei-hung. É a mesma coisa. Sabe qual é? A estrutura narrativa dele, a postura dele. Ele é o super-homem do Kung Fu. Muito mais super-homem do que o super-homem do Zack Snyder. Eu acho foda. Ainda tem uma participação do Yuen Biao roubando cenas que é incrível. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Batalha de Honra, que é um filme maravilhoso, dirigido pelo Yu Ping, que retoma, inclusive, né, eu não sei qual foi o primeiro, mas acho que tem, né, o Jet Li junto com o Tim Seok-ho também, dessa vez em lados opostos. Esse veio antes. Esse veio antes, né? É de 93. 93, certo. Ainda tem de quebra a Michelle Yeoh, pra tornar a coisa toda mais bonita. Em segundo lugar, cara, eu fico com um filme que eu acho... Esse eu digo que esse é segundo lugar mesmo, que é o meu segundo filme mesmo, favorito do Jet Li. É um filme que, em inglês, você encontra ele com o título de The Enforcer ou My Father is a Hero. Is a Hero. Oh, meu Deus. Aqui no Brasil já vi como Dragon Kid, já vi como Jet Li, o Justiceiro, passando na SBT. É um filme que ele interpreta um policial que trabalha infiltrado, que ele tem um filho que é tão bom de porrada quanto ele. Eu acho esse filme é dirigido pelo Corey Ewan, que é o grande brother dele. Eu acho esse filme maravilhoso. Enfim, eu acho o filme sensacional. Em primeiro lugar, eu acho que já tá claro aqui que eu sou putinha do Lutar ou Morrer mesmo, foda-se. Eu troco o sexo por esse filme qualquer hora, até porque esse filme pra mim é sexo em todos os sentidos. Ele me causa prazeres que eu fico... É difícil de eu expressar em palavras. Eu não consigo pensar em um prato de comida que eu prefira no lugar desse filme. Talvez um estrogonofe de frango bem feitinho, mas... Enfim, eu quero dizer que Lutar ou Morrer é cinema. Amém. E depois dessa minha declaração homoafetiva, por que não? Eu encerro aqui, né, esse programa. Muito obrigado aqui aos meus amigos por me aturarem enquanto eu fico dizendo o quanto eu amo esse filme. Não, foi muito bom ver você declarando todas as suas emoções para esse filme. Vou querer rever até. Olha, eu fico feliz. É isso que eu busco nessa vida. É espalhar a palavra de Shenzhen pro mundo. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa, onde a gente vai comentar sobre um outro clássico do cinema de pé na cara chinês. Um grande abraço, gente. Valeu!